Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 2 de março de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 12º vídeo, 12, da série sobre o livro cristão, que aqui está. Curso apologético em defesa da fé, escrito pelo pastor Paulo Sérgio Batista, pastor titular da Igreja Bíblica Betel, localizada em Guarulhos, no estado de São Paulo. O pastor Paulo Sérgio é formado em teologia e em história. E este livro aqui é um livro de apologética cristã. Os cristãos dizem que a apologética cristã é a defesa racional da fé cristã. Isso é um absurdo, é uma afirmação sem sentido algum. Não existe defesa racional, usando a razão, de qualquer fé religiosa. Fé religiosa é mera crendice, é mera invenção de cada pessoa em particular. Então, como fé religiosa é crendice, é ilusão, então é impossível defender ilusão fazendo uso da razão. Entendeu? Muito bem. Já que vou tratar aqui mais de uma passagem do livro do pastor Paulo Sérgio, como vou aqui tratar de Bíblia cristã, é bom que você ouça mais uma vez aí o que diz a Célia Quirino, uma paraibana que mora em João Pessoa, capital da Paraíba. A Célia Quirino fez um vídeo contando ali sua vida religiosa. Ela foi uma ex-cristã. Passou primeiramente pela Igreja Católica, depois evangélica. Então ouça aí o que diz a Célia Quirino sobre a Bíblia. Depois eu volto. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeira... Antes de começar aqui a analisar mais uma passagem do livro do pastor Paulo Sérgio, vou aqui atender a um pedido feito pela advogada Ana Cristina. A Ana Cristina mora na capital, Rio de Janeiro. Possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Foco nas Ideias Responde. Acesse lá o canal da Ana Cristina, que você não se decepcionará. Nesse canal, ela trata quase ali 100% de questões envolvendo o direito, a ciência jurídica. Ela é advogada. Então, a quase totalidade dos vídeos da Ana Cristina são vídeos ali sobre direito. Ela resolvendo problemas do dia a dia, ajudando pessoas. E um pequeno número, uma pequena quantidade de seus vídeos são destinadas, as quantidades de vídeos são destinadas à religião. E há 2 vídeos maravilhosos sobre religião, lá no canal da Ana Cristina. O primeiro, ela foi entrevistada por 2 testemunhas de Jeová, no dia 15 de novembro de 2019, ano passado. Ela estava em sua casa, um feriado nacional, e ela recebeu a visita de 2 testemunhas de Jeová. E ali destacou-se mais o senhor Sidney. Então a Ana Cristina teve a brilhante ideia de gravar o áudio. E esse áudio na íntegra, vou colocá-lo aqui
nesta página, no canto superior, para que você aí ouça esse áudio. E também, outro vídeo importante sobre religião que ela fez, foi entrevistando o Dr. Brito, que é um advogado e ao mesmo tempo ele é um fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então a Ana Cristina fez essa entrevista maravilhosa. E o link também dessa entrevista vou colocar aqui na parte superior de minha página no YouTube, para que você depois assista. Então veja, após esse vídeo, veja o áudio gravado pela Ana Cristina com as duas testemunhas de Jeová e também a entrevista dela com o Dr. Brito. São dois vídeos sobre religião maravilhosos. Muito bem. Então a Ana Cristina, há 2 semanas, ou semana passada, ela me pediu que eu desse uma palhinha com Elvis Presley, o grande Elvis. E o que é que a Ana Cristina me pede chorando que eu não faça sorrindo? Então vou aqui atender ao pedido dela. Farei uma palhinha aqui sobre Elvis Presley. E um lembrete. Preste bem atenção no meu inglês, porque, modéstia à parte, é um inglês perfeito. Porque eu aprendi com 12 anos de idade lá em Sobral, no Ceará. Entendeu? Então, preste bem atenção na pronúncia do meu inglês. Então vamos lá, atendendo ao pedido de Ana Cristina. Elvis Presley cantando My Way, My Way. Vamos lá. And now the endless nears, and so are peace, the fire country. My friend, I say eclipse, I stake my kiss with your curtain. I live like the blue, I trebogit, and a way and more, much more than this. I did you my way. Regrets I never feel, but I can to feel the match. E aí está o pedido da Ana Cristina atendido. Então vamos agora aqui ao livro do pastor. Vamos aqui agora analisar isso aqui. Neste livro, na página 490... Não. Na página... Eu marquei aqui. Na página 497. Página 497. O pastor aqui vai tratar daquela ilusão dos cristãos, que é a volta de Jesus. Jesus descendo pelos céus, com os anjinhos tocando trombetas. Essa ilusão cristã, repito, é alimentada por fiéis e por pastores evangélicos. Teólogos sérios sabem muito bem que Jesus nunca voltará, porque Jesus nunca subiu aos céus. Mas isso aqui é muito propagado por igrejas evangélicas e pastores evangélicos. E os fiéis são facilmente enganados. Repito, até o Papa Francisco, ele sabe que Jesus nunca voltará descendo pelos céus com os anjinhos tocando trombetas para que Jesus julgue a humanidade. Isso é mais uma fantasia dos cristãos, porque o cristianismo é uma religião apocalíptica que prevê o fim dos tempos. Nem todas religiões são apocalípticas. O cristianismo o é. Então vamos aqui, vocês vão rir muito, sobre os sinais da vinda de Jesus, as características do fim dos tempos para os cristãos. E você aqui, o pastor, vai dar muitos sinais, de acordo com a Bíblia. E você verá aqui que isso aqui é mais uma fantasia religiosa. Então, na página 497 de seu livro,
o pastor Paulo Sérgio Batista escreve assim, ele faz a pergunta: quais seriam as características distintivas do fim destes últimos dias? Então o pastor aqui pergunta e ele vai responder. Repito, o pastor aqui vai explicar que hoje nós estamos bem próximos do fim dos tempos, quando Jesus voltará para julgar a humanidade. Então vamos aqui ler o texto dele. Ele diz assim, abre aspas: a Bíblia não indica claramente quando ocorrerá o fim, mas dá evidências sobre a aproximação do juízo de Deus. Então o pastor está dizendo aqui que a Bíblia não dá exatamente, não fornece exatamente o dia do fim do mundo, dos tempos em que Jesus descerá pelos céus com os anjinhos tocando trombetas. Então ele diz que a Bíblia não fornece o dia, que esse dia aí será surpresa. Só que ele diz aqui que existem sinais que estão lá na Bíblia, principalmente em Mateus capítulo 24, sinais ali que o Jesus passou para seus discípulos, e que quando ocorressem esses sinais, o fim dos tempos estaria bem próximo. Então o pastor aqui, ele vai fornecer quais são os sinais que estão na Bíblia a indicarem ali já a proximidade do fim do mundo, com Jesus descendo pelos céus. Então o pastor diz aqui, coloca vários sinais. Ele coloca aqui a apostasia, que é a perda de fé, apostasia. Ele coloca aqui a hipocrisia religiosa, a rejeição das verdades de Deus, crises familiares. Tudo isso aqui, gente, o pastor está dizendo que são sinais de que Jesus está voltando. Crises familiares, escárnio acerca das coisas de Deus, falsos cristos, guerras, ódio, terremotos, milagres demoníacos, fome excessiva, epidemias e perseguição religiosa. São características do período de tempo que antecederá o período do fim. Então o pastor Paulo Sérgio Batista colocou aqui vários sinais que indicam que Jesus está próximo para descer pelos céus com os anjinhos tocando trombetas para julgar o mundo. Então os sinais aqui são esses, diz o pastor, de acordo com a Bíblia. Aí ele colocou aqui apostasia, hipocrisia, guerra, ódio, terremoto, falsos cristos, fome excessiva, epidemias e perseguição religiosa. Então o pastor aqui está dizendo que esses sinais, todos esses sinais, são presentes hoje aqui na terra. E que isso significa que Jesus está se aproximando. Isso aqui, gente, é para você morrer de rir. É para você morrer de rir. Quem estuda a Bíblia com seriedade sabe que isso aqui é apenas uma ilusão. É uma simbologia com Jesus subindo aos céus e descendo dos céus. É uma simbologia. É um gênero literário chamado apocalíptico. Nunca Jesus subiu aos céus e nunca Jesus vai descer pelos céus com os anjinhos tocando trombetas. Isso aqui é mais uma brincadeira. E esses sinais aqui, que o pastor está dizendo que hoje estão presentes aqui em nosso meio, todos esses sinais eram mais presentes ainda no tempo da Bíblia do que hoje, gente. Todos esses sinais aqui que o pastor forneceu, querendo dizer que isso aí é um sinal, são sinais de que Jesus está voltando. Esses sinais aqui, no tempo em que o texto foi escrito, há 2000 anos na Palestina, esses sinais eram muito mais frequentes na época de Jesus do que hoje.
Gente, se vocês não estudarem a Bíblia, se vocês não lerem a Bíblia, será facilmente enganados por espertalhões religiosos. E veja uma coisa interessante aqui. O pastor em seguida diz assim, veja aí. Obviamente, olha aí o que ele diz. Obviamente, ao longo dos anos de existência da raça humana, muitas destas características foram presenciadas. Mas as Escrituras apontam para um período de acentuação destes eventos, de forma drástica, até culminar com o fim. Fecha aspas aí. O próprio pastor Paulo, ele reconhece que esses sinais aqui, que ele mostrou a indicar que Jesus está bem próximo de descer dos céus com os anjinhos, ele está dizendo que esses sinais sempre existiram na raça humana, na história do homem. A fome, a perseguição religiosa, a apostasia, guerras, terremotos. Ele está dizendo, ele mesmo, o pastor, está dizendo que esses sinais que estão na Bíblia, principalmente em Mateus capítulo 24, leia lá os sinais, que esses sinais aí, o próprio pastor diz, sempre existiram na vida do homem, sempre. Não é de hoje não, gente. Aí ele diz, sempre existiram esses sinais, só que quando esses sinais forem mais graves ainda, mais fortes, aí é porque Jesus está voltando. Pois bem, esses sinais aí não são mais fortes hoje do que no tempo de Jesus, das narrativas lendárias do Novo Testamento. Esses sinais aí, que estão na Bíblia, a indicar o fim do mundo, eram sinais muito mais frequentes e muito mais fortes do que hoje eles o são aqui na Terra. Explico uma coisa. Quando você pega uma Bíblia, gente, quando você pega uma Bíblia, aqui está uma Bíblia, ó, uma Bíbliazinha pequena, ó. Quando você pega uma Bíblia, você tem ali duas partes. Você tem o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, a Bíblia cristã. Você tem o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e você tem o Novo Testamento. O cristianismo só está no Novo Testamento, gente. Não existe cristianismo no Velho Testamento. Muito bem. O Velho Testamento, aqueles textos são antigos demais. Eles foram escritos há mais de 3.000 anos. Os textos do Velho Testamento, para você ver. Como são textos antigos? Há mais de 3.000 anos. E os textos que estão no Novo Testamento, que aí é cristianismo, no Novo Testamento, foram escritos há 2.000 anos, gente. Então, quando você abre a Bíblia no Novo Testamento e lê ali qualquer texto de Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e o Apocalipse atribuído a João, quando você lê qualquer texto do Novo Testamento, você não está lendo um texto para o dia de hoje, gente. Não existe isso. Os cristãos aqui que escreveram o Novo Testamento, que tinham essa crença, eles escreveram esses textos aqui para o tempo deles. Eles não estavam preocupados com o que viria no futuro. Eles escreviam isso para o tempo deles. É por isso que esses sinais aqui da vinda de Jesus, essa fantasia cristã, esses sinais aqui que eles atribuem à volta de Jesus, era para o tempo deles. E muito mais fortes no tempo deles do que hoje aqui na Terra, no nosso mundo. Entendeu? Então veja, vou aqui explicar a vocês como a vinda de Jesus era uma fantasia, um desejo para a época deles. Na época aqui em que foi escrito o texto, o Novo Testamento, nessa época
a vida na Palestina era muito difícil. Era muito difícil. Não havia liberdade, propriamente liberdade religiosa. A Palestina estava dominada por romanos, pessoas que vieram de fora e à força entraram na Palestina e dominaram tudo aquilo ali. Então os judeus, eles esperavam um Messias, que em grego significa Cristo. Então os judeus esperavam que os judeus esperavam que um judeu forte aparecesse, fosse rei em Israel, como foi o rei Davi, na lenda, e que esse rei expulsasse os romanos da Palestina. Então, naquela época de profunda ignorância, quando os textos do Novo Testamento foram escritos, era uma época de profunda ignorância. Não havia, esses sinais aqui estavam lá, a apostasia estava lá, que era a perda da fé, estava lá, a perseguição religiosa era presente mais no Novo Testamento do que hoje. Então, perseguição religiosa, o pastor diz aqui que é um sinal de que Jesus está voltando. Não! A perseguição religiosa era a marca característica da época de Jesus. É por isso que eles escreveram que está aí, que quando houvesse perseguição religiosa, que é o caso deles lá, perseguição religiosa, guerras, você vê a Bíblia cheia de guerras, conflitos, para o tempo deles, e não para hoje. Então, eles esperavam o Messias, o Cristo em grego, para aquele tempo, e não para hoje. E foi a maior decepção do mundo. Muitos judeus que apareceram naquela época diziam ser o Cristo, o Messias. Só que todos foram presos, torturados e mortos pelos romanos, inclusive o Jesus aí do Novo Testamento. Então, aqueles sinais que estão em Mateus, de que o fim está próximo, Jesus está quase voltando, são sinais que eram muito mais frequentes no tempo de Jesus do que hoje. Então veja, eu vou mostrar aqui algumas passagens em que o próprio Jesus diz aqui a volta do Messias, o Filho do Homem. E veja que tudo é para aquele tempo. E eu fiz uma série de vídeos com o título Jesus Nunca Voltará. Essa série está aí. Jesus nunca voltará, porque isso é ilusão. Então vamos lá. Vamos lá. Em Mateus, capítulo 16, versículo 28, Jesus está conversando com seus discípulos. Preste bem atenção. Jesus está conversando com os seus discípulos. Então Jesus, num certo momento, ele diz assim para seus discípulos, abre aspas, em verdade vos digo, Jesus dizendo para seus discípulos, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Fecha aspas. O próprio Jesus está dizendo aqui que a volta do Messias, o Cristo voltando, seria para aquele tempo. E ele diz aqui, ele está reunido com os 12 discípulos. E ele diz que alguns daqueles discípulos que estão ali, que alguns dos 12 discípulos ainda verão o homem, o Filho do Homem, o Messias, descendo pelos céus, com os anjinhos tocando trombetas. Então Jesus aqui está dizendo que alguns daqueles discípulos não morrerão ainda. Isto é, alguns daqueles discípulos verão o próprio Jesus, o Filho do Homem, o Messias, descendo pelos céus, com os anjinhos tocando trombetas. Então Jesus disse aqui que alguns deles ainda iriam em vida ver isso. E o que aconteceu? Jesus morreu e os discípulos não viram o Messias, o Cristo, voltando, descendo pelos céus. Entendeu? É mais uma passagem aqui mostrando isso de forma clara, de forma incisiva, certinho? De forma incisiva.
Vou dar outro exemplo aqui, de que os sinais que estão aqui sobre o fim dos tempos é para aquele tempo na Palestina, há 2000 anos, e não para hoje. Mais um exemplo aqui, e esse sinal, pasmem, só havia na época de Jesus. Hoje nem existe mais esse sinal aqui, de que Jesus está voltando. Veja como é para aquele tempo. É o que está em Mateus, capítulo 24, versículo 34. Diz assim: porque surgirão falsos cristos. Veja aí, isso aí é mais um sinal do fim dos tempos, com a volta do Messias, o Filho do Homem. Veja aqui o sinal. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ora, hoje na Terra você não encontra um ser humano dizendo ser o Cristo. Você não encontra. E aqui está dito que surgirão falsos cristos. Quando falsos cristos surgirem, é mais um sinal de que Jesus está voltando. Viu aí como é para aquele tempo? Pois esse sinal aqui, o surgimento de vários cristos, é para o tempo de Jesus, porque apareciam lá vários judeus dizendo ser o Messias, o Cristo, e todos foram mortos. Então, quando diz aqui, surgirão falsos cristos, é para o tempo de Jesus, porque surgiam realmente, vários judeus surgiam dizendo ser o Cristo. Hoje, isso aqui, gente, não é um sinal para o fim dos tempos. Hoje, ano 2020, não há um ser humano dizendo ser o Cristo. Não há. Havia, na época de Jesus, isso aqui. Isso mostra que todos esses sinais eram para aquele tempo, há 2000 anos, na Palestina, e não hoje. O único Cristo, a única pessoa que diz ser Cristo hoje aqui no Brasil, por exemplo, é o brincalhão chamado Henri Cristo. O Henri Cristo, ele mora aqui perto de mim, numa chácara no Gama, a 27 quilômetros de onde eu moro aqui em Brasília. Então, esse Henri Cristo, ele diz ser o Cristo, mas ele é um brincalhão. Ninguém leva o Henri Cristo a sério, entendeu? Então, aqueles sinais que estão aqui na Bíblia, dizendo que Jesus está chegando, eram sinais para aquele tempo, gente, e não para hoje. É brincadeira dizer que Jesus vai voltar. Qualquer teólogo sério sabe que isso é uma ilusão. Até o Papa Francisco sabe disso. Entendeu? Vou trazer aqui outra passagem bíblica como exemplo. Veja, no Evangelho de Marcos, veja lá depois do vídeo, o capítulo 13 de Marcos, leia todinho. São os sinais ali também da vinda do Messias, da vinda do Cristo. Jesus descendo pelos céus, com as nuvens e os anjinhos tocando trombetas. Tudo isso, gente, era para aquele tempo e não para o tempo de hoje. Era para aquele tempo há 2000 anos na Palestina. Então, em Marcos, no Evangelho de Marcos, temos ali os sinais. Jesus dizendo aos discípulos quais seriam os sinais da vinda do Messias, do Filho do Homem. E ali você vê vários sinais. Até o pastor aqui colocou alguns em seu livro. São aqui alguns sinais, ó. Falsos cristos, que eu já mostrei, o aparecimento de falsos cristos. Hoje não aparece um Cristo falso hoje. Não aparece alguém no mundo hoje dizendo ser o Cristo. Mas isso era comum na época de Jesus. É por isso que diz aí, aparecerão vários cristos, várias pessoas dizendo ser o Cristo. Isso para aquele tempo, gente, não aparece um ser humano hoje na Terra dizendo ser o Cristo. Viu aí como é para aquele tempo? E outro aqui, a entrega aos tribunais. Aqui está dizendo que quando o Jesus estivesse para voltar pelos céus, muitos cristãos seriam condenados por serem cristãos em tribunais. Isso aqui está também em Marcos. Veja aqui, no capítulo 13 de Marcos, muitos cristãos serão levados aos tribunais para julgamento. E você vê hoje facilmente, gente, aqui no Brasil, nenhum cristão é processado em tribunais aqui, em varas criminais. No Brasil, nenhum cristão é processado por ser cristão. E aqui está dizendo, como um sinal da vinda do Messias,
muitos cristãos serão levados aqui a tribunais e julgados aqui por juízes e também por governadores e reis. Hoje quase não existem reis na terra. Aqui no Brasil não existe um rei sequer para julgar cristãos. Isso aqui, gente, cristãos sendo julgados por reis, era naquele tempo da Bíblia. Todos esses sinais aqui eram para o tempo deles. Hoje, cristão algum, pessoa alguma é julgada por rei aqui na terra. Reis aqui no Brasil, imagine um rei aqui no Brasil julgando um cristão. Isso é uma piada. Reis havia na época aqui deles. Reis que tinham o poder de julgar aqui o povo. Então os cristãos eram julgados por reis, aqui no tempo deles, há 2000 anos na Palestina, e não hoje. Viu aí como os sinais são para aquele tempo e não para hoje? E Jesus nunca voltou. Foi a maior decepção para os cristãos. Então você vê aqui, ó, no versículo 9 do capítulo 13 de Marcos, diz assim, estai vós de sobreaviso, o cristão, estai vós de sobreaviso, porque, isso aí Jesus dizendo aos discípulos, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, os cristãos, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Entendeu? Jesus aqui está dizendo aos discípulos que quando estivesse próxima a vinda do Messias, do Cristo, o Filho do Homem, descendo pelos céus, quando isso estivesse se aproximando, muitos cristãos seriam açoitados e levados a tribunais, a governadores e reis. E isso não acontece, gente, hoje. Isso aqui é para o tempo deles. É fácil você entender isso. Governador hoje não julga ninguém, muito menos cristão. Reis não julgam aqui ninguém, muito menos cristãos. E cristãos não são açoitados aqui no mundo, aqui no Brasil, cristão algum é açoitado. Ao contrário, e cristão algum responde a processo diante de um juiz de direito por apenas ser cristão. Isso tudo, gente, era para o tempo deles. Naquele tempo, sim, os cristãos eram açoitados há 2000 anos na Palestina. É por isso que esse texto está aqui, para o tempo deles. Os cristãos eram açoitados, os cristãos eram levados aos tribunais, na época aqui, há 2000 anos na Palestina. Então, tudo isso aqui é para o tempo deles, e não para hoje. Jesus nunca voltará, e não existe nenhum sinal aí, hoje, da volta de Jesus, indicando aí. Tudo isso é fantasia cristã. Então você vê, falsos cristos. Na época aqui da Bíblia, Novo Testamento, apareciam muitos judeus dizendo ser o Cristo. É por isso que está escrito assim, aparecerão várias pessoas dizendo ser o Cristo. Para aquele tempo. Hoje, ninguém aparece aqui na terra dizendo ser o Cristo, a não ser um Henri Cristo, que é um brincalhão, que mora aqui perto de mim, em Brasília. Pois bem, além disso, outros sinais aí, veja, brincadeira. Guerras. Ora, havia mais guerras no tempo da Bíblia do que hoje, gente. Do que hoje. Quando acontece uma guerra hoje, os fiéis que frequentam igrejas, principalmente evangélicos, que são mais fanáticos ainda, quando aparece uma guerra hoje, eles dizem, isso aí Jesus está voltando. Não! No tempo de Jesus, aqui das narrativas do Novo Testamento, as guerras eram muito mais intensas do que hoje, gente. É preciso que você estude um pouquinho. Se você não estudar, não ler a Bíblia, espertalhões religiosos conseguirão enganar facilmente você, porque você não lê, não estuda. O estudo abre a mente, entendeu? Outra coisa aqui, terremotos. Ora, na época de Jesus, há 2000 anos na Palestina, os terremotos eram muito mais frequentes do que hoje. Qualquer sismólogo, qualquer cientista que analisa a questão terremoto, qualquer cientista sabe que no passado os terremotos eram muito mais fortes e muito mais presentes. Aí vem outra aqui que eu anotei,
Filho contra pai, filho se revoltando contra pai, pai se revoltando contra filho, e ódio aos cristãos, e ódio aos cristãos. Diz aí o pastor e a Bíblia que esses sinais também são sinais que indicam que Jesus está descendo pelos céus, está próxima a vinda de Jesus. Esses sinais aí também, filho contra pai, pai contra filho, e ódio aos cristãos. Ora, filho contra pai, pai contra filho, e ódio aos cristãos, havia muito mais, com muita mais intensidade, muito mais intensidade do que hoje, na época aqui do Novo Testamento. Havia um ódio aqui aos cristãos, na época do Novo Testamento, e não hoje. E não hoje. Os cristãos aqui, se você estudar o Novo Testamento, você vê os cristãos ali sendo perseguidos, porque era um movimento religioso novo. E ali você vê os cristãos sendo perseguidos. O cristão Estevão foi apedrejado apenas por ser cristão. O apóstolo Paulo foi preso, açoitado por apenas ser cristão. E aqui no Brasil você não vê isso hoje, gente. Você não vê isso em países democráticos, não. Estados Unidos, França, Itália, Canadá. Você não vê cristão sendo açoitado, levado a tribunal apenas por ser cristão. Tudo isso é para o tempo da Palestina há 2000 anos. Então esses sinais que estão aí na Bíblia, em Mateus 24, em Marcos capítulo 13, quando Jesus ali, das narrativas lendárias do Novo Testamento, quando Jesus diz ali que com aqueles sinais, que aqueles sinais são indicativos de que o Filho do Homem está descendo dos céus para julgar a terra. Então isso aí que está na Bíblia é para o tempo deles, para o tempo ali de Jesus e de seus discípulos. E Jesus nunca desceu pelos céus, nunca. Essa foi a maior decepção para os cristãos. Jesus nunca desceu, porque ele pregava a vinda do Filho do Homem para aquele tempo. E os sinais que estão aí são sinais indicativos daquele tempo, daquela época, e não hoje. Então, para terminar o vídeo, para dizer aqui que até o Papa Francisco sabe muito bem que Jesus nunca descerá pelos céus, isso aí é ilusão de cristãos, principalmente evangélicos, que ficam batendo nessa tecla aí, dizendo que esses sinais indicam que Jesus está se aproximando. Só que esses sinais, como mostrei, foram para aquele tempo, e eles tiveram a maior decepção do mundo. Nunca desceu aí o Filho do Homem pelos céus. Então, para mostrar que a visão católica dos sacerdotes católicos é uma visão completamente diferente, aqui está mais um exemplo. O brasileiro Leonardo Boff. Leonardo Boff, doutor em teologia, sabe muito sobre Bíblia. Leonardo Boff, ele foi sacerdote católico e saiu da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse livro aqui dele, Vida para Além da Morte, Vida para Além da Morte, ele explica direitinho o que eu disse aqui, gente, que nunca Jesus algum vai voltar pelos céus, descendo com os anjinhos, tocando trombetas, etc. Isso é ilusão. Quem estuda a Bíblia com seriedade sabe disso. Os fiéis que frequentam igrejas é que são enganados, porque eles não procuram a resposta, eles não estudam. Eles ficam apenas acreditando no líder religioso. E aí vem o engano. Então veja o que escreve aqui o Leonardo Boff, repito, doutor em filosofia, doutor em teologia, foi sacerdote católico durante quase toda a sua vida. Então veja aqui o que ele diz na página 120 sobre essa vinda de Jesus aí, essa tão propagada vinda de Jesus. Veja o que ele escreve aqui. Ele diz assim: no Novo Testamento, as verdades escatológicas, a morte, o juízo, a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, etc., são descritas dentro do gênero literário apocalíptico. É apenas um gênero, é apenas uma forma de um escritor escrever o que ele quer. Essas ilusões aí. Então ele diz, o Boff diz assim: os textos apocalípticos, esse que eu estou dizendo aí,
no Novo Testamento, nos sinóticos e no Apocalipse de São João, não visam fazer uma reportagem antecipada dos últimos dias do mundo. O Boff está dizendo aqui que esses relatos que estão no Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos, que são 3, não é? Os evangelhos que são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos aí, que ele está dizendo, e no Apocalipse de São João, Apocalipse, não visam fazer uma reportagem antecipada dos últimos dias do mundo. Isso é, aqueles sinais sobre a vinda do Filho do Homem não são realmente relatos reais, que visam fazer uma reportagem antecipada sobre o que vai acontecer. Tudo isso é criação do escritor aí, que fez os textos. É o que ele está dizendo aqui, o Leonardo Boff. E isso é a pura verdade. E ele continua: o que esses escritores que fizeram esses sinais da vinda do Messias para aquele tempo, o que eles queriam realmente, diz aqui o Boff, eles querem ser textos de consolação para a igreja em suas tribulações. Então o Leonardo Boff aqui está dizendo que quem escreveu esses textos aqui sobre a vinda do Messias para aquele tempo estava apenas querendo confortar os cristãos daquela época, porque os cristãos, eles eram perseguidos bastante ali, perseguidos por autoridades, como a gente vê aí no Novo Testamento. Cristãos eram perseguidos. O apóstolo Paulo, na lenda bíblica, antes de ser cristão, ele perseguia os próprios cristãos. E hoje você não vê essa perseguição aos cristãos num planeta Terra. Em lugares democráticos você não vê isso. Só em lugares aí muito atrasados. Mas aí são vários religiosos sendo perseguidos. Então o que o Boff está dizendo aqui é que esses textos apocalípticos sobre o fim dos tempos, tudo isso é uma consolação, é uma invenção do escritor bíblico para consolar aqueles cristãos que eram perseguidos pelas autoridades daquela época, porque os cristãos eram realmente açoitados naquela época. É por isso que ali estava tido como sinal, porque eles esperavam que descesse do céu um Messias, um filho do homem, para livrá-los do sofrimento. E não descia coisa alguma, mas isso aqui era apenas para consolar aqueles pobres cristãos que sofriam muito. E continua o Boff, veja o que ele diz. Veja, ele foi sacerdote católico, fervoroso. Ele é um homem que tem sua crença, mas ele aqui diz a verdade. Então ele continua assim, diz ele, na página 120. Esses textos, os textos aí apocalípticos, que falam sobre a volta do Messias, Jesus descendo pelos céus, com os anjinhos tocando trombetas. Diz o Boff que esses textos, veja bem, esses textos não precisam ser tomados ao pé da letra. Olha aí, como textos proféticos acerca de como será o fim do mundo. Viu aí? Nada tem a ver com o fim do mundo. Não haverá fim do mundo. Jesus nunca descerá, porque Jesus nunca subiu. Nunca descerá para julgar a terra. Tudo isso eram textos para a época deles, como mostrei aqui. Então, na época deles, havia esse sofrimento. Muita fome, muita miséria, muitas epidemias que matavam ali várias pessoas. Havia também perseguição religiosa na época da Bíblia. Hoje, não existe aqui no Brasil, por exemplo, perseguição religiosa, mas havia no tempo deles. E perseguição religiosa está lá como um sinal da vinda de Messias. Só que era para o tempo deles. Hoje não. Então esses sinais que muitos pastores dizem que ocorre hoje aí, ocorrem muitos sinais, é porque Jesus está chegando. Não! Esses sinais eram muito mais fortes e presentes na época de Jesus do que hoje. Então você vê aqui o Leonardo Boff dizendo, não é? Que esses textos sobre o fim do mundo aí, no Novo Testamento, não precisam ser tomados ao pé da letra. Você não pode ler isso ao pé da letra como se fosse um fato real. Mas sim, apenas um fato ali simbólico e que era muito importante na época lá deles, há 2000 anos na Palestina.
Repito, os cristãos sofriam muito naquele tempo. Hoje não. Hoje não. Então você vê aí esse sinal em que os cristãos serão levados a tribunais para julgamento só porque são cristãos. Isso não existe hoje. Era para o tempo deles. Entendeu? Esse negócio de dizer que aparecerão falsos cristos, apareciam mesmo falsos cristos, pessoas dizendo ser o Cristo, o Messias, na época da Bíblia, do Novo Testamento, há 2000 anos, mas não hoje. A única pessoa hoje no planeta Terra que eu conheço que diz ser um cristão, esse aí é um brincalhão. Todo mundo o leva na brincadeira. Repito, que é o Henri Cristo. O Henri Cristo mora aqui no Distrito Federal, no Gama, numa chácara com 12 mulheres, 12 discípulas. Esse Henri Cristo aí, ele diz ser o Cristo, mas ele é um brincalhão. Ele não leva isso a sério. Mas na época aqui de Jesus, quando diz aí que surgirão falsos cristos, é porque na época deles surgiam judeus dizendo ser o Cristo. Então, todos esses sinais sobre o fim do mundo, que estão no Novo Testamento, são sinais para aquele tempo que já passou, e não para hoje. Entendeu? Jesus algum existe, e Jesus algum vai descer pelos céus. Então aí, mais um vídeo, e muito obrigado. Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É.